Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo e eu tô aqui para falar para vocês algumas coisas relacionadas a como que você tem que se preparar para passar no seu concurso público para alcançar o seu objetivo. O que eu vou dizer para vocês, eu não tirei da minha cabeça. Quando você entra para dar aula em um cursinho, você acaba sendo muito questionado pelos alunos a respeito de técnicas de estudo, como que funciona, como que eu faço, se eu posso dar para 3, 4 concursos ao mesmo tempo. Para atender esses questionamentos, eu acabei me aprofundando um pouco no assunto e lendo vários livros a respeito desse tipo de preparação. Ao ler esses livros, eu percebi que existem vários pontos em que eles se contrapõem, vários pontos em que os posicionamentos são completamente diferentes. Um acha que tem que estudar assim, outro acha que você tem que estudar assado, só que tem muitos pontos em que eles são idênticos, então eu vou pegar esses pontos que são um consenso e repassar para vocês nesse vídeo. Alguns dos livros que eu usei como base foram os livros do professor William Douglas e do professor Rodrigo Alvarez, que inclusive no final do vídeo eu vou indicá-lo a vocês. Vamos entrar então no assunto. A primeira coisa que você precisa ter quando você quer passar num concurso público é foco. Esse foco, pessoal, é no sentido de você escolher um concurso para o qual você quer prestar. Não fique estudando para concurso, para todo e qualquer concurso que venha aparecer. Por quê? Porque as matérias são muito diferentes. No mesmo concurso, por exemplo, Defensoria Pública, por exemplo, Promotoria, por exemplo, Delegado de Polícia ou qualquer outro concurso que você for fazer, se você for fazer em estados diferentes, você já vai encontrar matérias diferentes que vão cair nesse concurso. Imagina se você quiser fazer ao mesmo tempo Promotoria, ao mesmo tempo Defensoria, ao mesmo tempo um concurso para juiz. Vão ser muitas matérias diferentes e você vai perder tempo estudando coisas que não vão ser úteis no concurso que você quer. Então, de cara, você tem que ter foco. E foco é a escolha do concurso para que você quer prestar. Você escolhe o concurso que você quer. Vou te dar um exemplo. Eu quero ser promotor. Então, se você quer ser promotor, a partir do momento em que você traçou esse objetivo, você estuda para esse objetivo e não desfoca desse estudo. Não estou dizendo que você não tem que fazer outros concursos. Você pode fazer quantos concursos você quiser. Eu estou dizendo que você não pode destoar o seu estudo do seu concurso para promotor. Ou seja, se você está estudando para promotor, você não vai pegar e estudar uma matéria que não vai cair nesse concurso, mesmo que você esteja disposto a prestar um concurso para outras matérias. E por que eu ainda acredito que você possa fazer outros concursos? Porque muitas dessas matérias caem em todos os concursos. Eu vou te dar um exemplo. Direito Constitucional e Direito Administrativo caem em qualquer concurso que você for fazer. Então, qualquer estudo que você tenha nessa matéria, você vai aproveitar em outros concursos também. Então, o primeiro ponto é foco. Você vai escolher um concurso para o qual você quer prestar. Esse concurso não pode ser imediato. Você não consegue fazer uma disciplina de estudos para um concurso que vai ser daqui a um mês. Você traça um objetivo. Eu quero ser promotor. E baseado nesse objetivo, a primeira coisa que você vai fazer é ir à caça dos editais dos concursos para promotoria, tanto estadual quanto federal, de vários estados do Brasil, do seu estado que você quer fazer. Se você quiser fazer só no seu estado, olha só o do seu estado de anos anteriores. Com esse edital em mãos, nós vamos para o segundo ponto. Organização. Como que você vai se organizar? Você vai pegar esses editais e vai ver todas as matérias, eu não disse os temas dentro das matérias, todas as matérias que caem no concurso. Por exemplo, vamos supor que no seu concurso caia direito penal, direito processo penal, direito civil, direito processual civil, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito tributário, direito constitucional e direito administrativo. Você vai colocar essas matérias como um todo para você estudar. Mas professor, o edital, ele fala só de alguns artigos, ele não fala do código inteiro. Se você pegou os editais anteriores, você vai perceber que essa circunstância varia muito. Vai ter um concurso que vai cair mais uma matéria dentro do direito penal e vai ter outro concurso que vai cair outra matéria dentro do próprio direito penal. Dentro do seu foco inicial, que é ser promotor, por exemplo, foi o exemplo que eu usei, você vai estudar o direito penal inteiro, o direito constitucional inteiro, o direito administrativa inteiro. E para você organizar o seu estudo, a primeira coisa que você vai fazer é determinar onde você vai estudar. É o primeiro ponto, o local aonde você pretende utilizar para estudar. Esse local tem que ser um local onde as pessoas não fiquem passando, tem que ser um local de silêncio absoluto, tem que ser um local
com boa iluminação e tem que ser um local de difícil acesso para telefone, de difícil acesso para alguém entrar de imediato e tirar a sua atenção. Escolha bem esse local e depois você decora com questão, decora com dica, porque é ali que você vai morar por grandes horas do seu dia durante um bom tempo. Escolhido o local, você vai pegar aqueles editais e vai fazer uma lista de todas as matérias que caem no seu concurso público. E depois você vai transformar essa lista inicial em duas listas. A primeira lista é a lista de facilidade. Qual matéria você tem mais facilidade? Você vai começar da que você tem mais facilidade e vai terminar na que você tem menos facilidade. A segunda lista vai ser uma lista de densidade. A primeira matéria, a matéria mais densa, e a última matéria, a matéria menos densa. Subentenda-se como densidade, a quantidade de matéria que você tem que estudar dentro daquela circunstância. Por exemplo, se cai direito civil, o Código Civil tem 2.000 artigos. Se cai direito penal, o Código Penal tem 300 e poucos artigos. Então o direito civil é muito mais denso do que o direito penal. Com essas duas listas, você vai pegar e escolher entre as duas técnicas que eu vou te passar agora. A primeira técnica é conhecida como técnica da pirâmide, onde você vai começar sempre estudando pela matéria menos densa e vai terminar sua semana estudando a matéria mais densa. A segunda técnica é uma técnica que eu gosto muito mais. Você vai começar iniciando pela matéria que você menos gosta e vai terminar o seu estudo com a matéria que você mais gosta. Eu vou me ater mais à segunda técnica. Então, o segundo passo vai ser você organizar um calendário de estudo. Então, você vai colocar nesse calendário, que podem ser de dois tipos. Você pode pegar um calendário semanal ou um calendário mensal. Depende do tempo que você tem até o seu concurso público. Tanto no mensal quanto no semanal, você vai sempre colocar no mesmo dia pelo menos duas matérias, sendo que a primeira matéria é uma matéria que você não gosta muito e a segunda matéria é uma matéria que você gosta bastante. Digo isso por quê? Porque naturalmente quando você chegar na segunda matéria, você vai estar um pouco mais cansado. Então a sua facilidade de compreensão vai te ajudar a absorver melhor aquilo que você está estudando. Nesse meio tempo, nesse seu horário de estudo, você tem que colocar obrigatoriamente estudo, resolução de questões e, muito importante, o seu descanso. Professor, eu não tenho tempo para estudar. Eu tenho 2 horas por dia para estudar. Será que eu passo num concurso? É claro que vai passar. Eu diria que a maioria das pessoas que passam num concurso público são pessoas que têm que dedicar o seu tempo aos seus estudos, à sua família e ao seu trabalho. Não tem que dedicar exclusivamente aos estudos. Para isso, eu vou usar uma suposição. Vamos supor que você trabalhe durante o dia inteiro e você só tenha 4 horas para estudar. 4 horas não é muito tempo, é um tempo que você pode estudar à noite, começando no fim da noite e entrando no começo da madrugada sem problemas. Se você tem 4 horas por dia para estudar, você vai ter que estudar rigorosamente 4 horas por dia. Isso chama-se disciplina e disciplina é fundamental para o seu concurso, para você ser aprovado. Você tem que traçar uma meta, seguir o foco dessa meta e seguir essa meta. Você tem que buscar essa meta e fazer conforme você combinou consigo mesmo. Não há ninguém pior para te cobrar das coisas do que a sua própria consciência. Então você vai usar a sua consciência para você estudar com disciplina. E como que você vai dividir essas 4 horas? Você vai pegar e estudar 1 hora e 20 minutos. A matéria que você escolheu, iniciando, como o exemplo que eu dei, com a matéria que você tem menos facilidade durante aquele dia. Então, no meu caso, por exemplo, eu pegaria e começaria o meu dia da segunda-feira com Direito Civil. Estudaria 1 hora e 20 minutos de Direito Civil. Terminando esse estudo de 1 hora e 20, eu teria que responder 30 minutos de questões daquela matéria que eu acabei de estudar. Logo em seguida, e é muito importante, você não pode abdicar de um intervalo. Então você vai fazer um intervalo de 20 minutos de descanso. Descanso significa descanso, cara. Você ficar coçando o saco sem ter o que fazer. Não ficar estudando nem vendo nada relacionado ao seu estudo. Vai tomar um banho, vai jogar uma água na cara, vai tomar uma água, vai dar uma volta e só volte depois de 20 minutos. Depois, você vai estudar mais 1 hora e 20 daquela matéria que você colocou como mais fácil, começou pela mais difícil e foi até a mais fácil, e depois responder novamente 30 minutos de questões dessa matéria. Nesse tempo, nós teremos as suas 4 horas de estudo. Se você tem tempo para fazer o seu concurso público, você vai fazer um calendário mensal, vai colocar durante o mês o intercalado de matérias. Coloque dentro das matérias que você mais gosta
aquele ponto em que você gosta um pouco mais e aquele ponto em que você gosta menos, para que você possa intercalar. Então eu que sou apaixonado por direito penal, eu poderia colocar uma matéria dentro do direito penal que eu não goste muito em um dia para começar e uma matéria dentro do processo penal que eu adore no final desse mesmo dia para terminar com a matéria que eu gosto mais. Se falta pouco tempo para o seu concurso, pouco tempo eu digo 6 meses, se falta 3 meses, você tem que começar a estudar já pensando no próximo concurso, porque não adianta você ficar se dedicando que nem um maluco sem preparação nenhuma. Então, se falta pouco tempo para o seu concurso, você vai traçar um calendário semanal. Dentro da semana você vai colocar por matérias. Primeiro direito civil, depois direito penal, na terça-feira começa com informática, termina com português, na quarta-feira raciocínio lógico e depois direito processual penal, essas coisas. Vai colocar todas as matérias num calendário semanal. Se forem muitas matérias, você faz um calendário de 2 semanas, mas é importante você fazer esse calendário e você seguir esse calendário. Não esqueça, disciplina é muito importante. Passando a organização, nós temos o estudo. Quando você começar a traduzir aquela sua organização em dedicação e você começar a estudar. Quando você sentar para estudar, cara, você já chega para estudar com a sua água. Coloca a sua água ali para que evite de você ficar levantando. Claro que se você tiver com muita sede, você vai levantar. Se tiver com vontade no banheiro, você vai ao banheiro, mas evite que isso seja constante. Você já tem um estudo de 1h20, que depois mais meia hora e um intervalo de 20 minutos para que nesse intervalo você possa ir ao banheiro, para que nesse intervalo você possa assistir televisão, mexer no seu Facebook ou fazer qualquer coisa que não seja estudar. Mas não faça isso durante o seu tempo de estudo. Durante o estudo também é muito importante que você aprenda a estudar. E estudar é ler. Se você tem dificuldade em leitura, você tem que aprender a ler em voz alta. Leia em voz alta porque você está exercitando a sua cabeça e os seus ouvidos ao mesmo tempo. Se você tem dificuldade de concentração, escuta o meu conselho. Lê em voz alta, por isso que você tem que estar em um lugar silencioso em que o seu estudo não vá atrapalhar ninguém. A atenção durante o seu estudo é fundamental. A concentração vai fazer com que você assimile aquela matéria. Então, constantemente você tem que tomar aquele cuidado. Verificar se você lembra o que você leu no parágrafo anterior. Porque acontece muito, pessoal, de você chegar no final de uma página e você não lembrar como que você chegou ali. Porque no meio do caminho, até você pegar um nível de concentração bacana para você estudar, isso demora um pouco, não vai ser na primeira semana, na segunda semana, até você pegar esse nível de concentração, você vai estar lá lendo um capítulo de um livro e vai chegar no meio do capítulo e não vai nem lembrar o que você leu. Por quê? Porque a sua atenção foi desvirtuada. Você começou a pensar na mosquinha que estava passando, começou a pensar na namorada que estava te esperando em casa depois e acabou que você pensando nisso foi passando a leitura e nem percebeu. Eu garanto que vocês já fizeram muito isso. Já chegaram no fim de uma página e não lembravam nem o que tinham lido no parágrafo anterior. Se isso acontecer, você vai voltar a leitura. E sempre que acontecer, você vai voltar a leitura até o último momento em que você lembra. Não esqueçam de escolher um local silencioso, um local onde você não vai ter nenhuma interferência externa, seja da luz piscando na TV por baixo da porta, seja por alguém fazendo barulho e passando todo o tempo aí na frente, seja por uma luz com problema, com um defeito que pisque no seu quarto, por exemplo, está no seu quarto e a luz tem um defeitinho que ela pisca. Isso vai chamar a sua atenção. Pegue um local silencioso, pegue um local onde não vão haver interferências externas dentro do seu estudo diário e eu recomendo que você coloque também um dia por semana só para isso. Você tem o treino. Quando eu era militar, pessoal, os meus chefes eles costumavam falar: só o treinamento exaustivo leva à perfeição. Eu ouvi muito isso. Como que se treina para um concurso público? Você faz questões. Você vai procurar qual a banca examinadora que fez as últimas provas do seu concurso ou quais as bancas examinadoras que fizeram as últimas provas, vai verificar a possibilidade de troca de banca e vai responder questão. Vai responder questão do seu concurso. Então, se você vai fazer um concurso para promotor, você vai responder um monte de questão para promotor. Para defensor, um monte de questão para defensor. Por quê? Porque a carreira demanda um padrão na elaboração das questões. Então, se você vai fazer um concurso para promotoria, as questões têm que ser elaboradas de uma forma. Claro que acontece de repetição de vários tipos de concurso, até porque o número de questões acaba. Só que a regra é que as questões têm que seguir um padrão.
Então, se você vai fazer promotoria, a questão vai ter um padrão. Se vai fazer defensoria, a questão vai ter um padrão. Se vai fazer para juiz, a questão vai ter um outro padrão. E se vai fazer para polícia, vai ter um outro padrão. Então, você vai responder muita questão. Não apenas aqueles 30 minutos que você vai ter de questões para responder após o estudo da matéria, mas coloque também um dia na semana ou pelo menos um dia por mês só para você fazer questão. Eu recomendo que, como treinamento, você faça também um treinamento de prova. Então, se você tem 4 horas para estudar e a sua prova vai ter 4 horas de duração, faça um treinamento de prova. Pegue a prova anterior, pegue as 2, as 3, as 4 provas anteriores, separa uma vez por mês ou uma vez a cada 2 semanas e determine um dia para você realizar essa prova como se fosse o dia do concurso público. Ou seja, no concurso você não pode ficar indo ao banheiro, no concurso você não pode ficar saindo para tomar água, então você vai trazer a sua água, vai colocar a sua água ali e vai ficar com ela até o final e vai no banheiro no máximo uma vez durante as 4 horas. Se eu disse que você vai fazer como se no dia do concurso fosse, você tem que deixar um tempo para lançamento de gabarito, porque senão você vai se acostumar errado. O objetivo de você treinar é, além de você estudar, você se preparar psicologicamente para o tempo que você vai ter. Você chegar no dia da prova e saber exatamente quanto tempo que você tem que durar em cada questão. Lá no dia da prova você vai ter que fazer o lançamento no gabarito, então você tem que pensar durante essas 4 horas, pelo menos 30 minutos para lançamento de gabarito. Então faça sua prova em 3 horas e 30 minutos e se você tiver um gabarito, já pega aquele gabarito e já fique preenchendo para você pegar como você tem que preencher, quais detalhes que você tem que colocar de maneira mais fácil. O último ponto que é fundamental e muitas vezes esquecido é o descanso, pessoal. Você tem que tirar pelo menos um dia por semana para você descansar, seja na semana antes da prova, seja a qualquer momento. O descanso é fundamental. Num concurso público, quando você opta por fazer um concurso público, você automaticamente está assinando um contrato em que você vai ter que abdicar do seu tempo livre, vai ter que abdicar da convivência com a sua família, abdicar da convivência com seus amigos para que você possa estudar. Então você tem que deixar reservado um tempo para você ficar com seus amigos, com a sua família, um tempo para você curtir a vida, e eu recomendo que você faça isso pelo menos uma vez por semana. Além daqueles 20 minutos no meio do seu estudo que você tem que esquecer que está estudando, durante a semana você deixe um dia obrigatoriamente para você fazer qualquer coisa, menos estudar, e menos estudar inclui não ficar falando de concurso público com ninguém. Então vai fazer um churrasco, vai jogar um futebol, vai curtir a vida com a sua família, vai assistir novela, assistir cinema, assistir teatro, faça alguma coisa que não tenha nada a ver com o estudo. Pessoal, esses são 5 passos principais, mas tem uma coisa que é muito importante. Dentro do que eu falei para vocês, eu falei de quem tem pouco tempo de estudo. Você pode pegar essa circunstância de quem tem pouco e adequar ao seu tempo de estudo. E uma outra coisa muito importante, que tem várias pesquisas a respeito. Se você tem tempo de fazer um cursinho ou está estudando e você pretende complementar aquele seu estudo em sala de aula com o estudo em casa, nunca estude a matéria que você viu hoje na sua classe em casa. Deixe para estudar a matéria que você viu hoje na sua classe amanhã em casa. Eu vou explicar por quê. Vocês já devem ter ouvido que durante o sono você tem uma perda de memória. A sua cabeça, ela pega tudo que você viu no seu dia, separa aquilo que é mais importante, você grava, e aquilo que é menos importante você esquece. O seu cérebro, eu acho que ele deve ter um HD gigante, onde cabe só uma certa quantidade de coisas, então o seu próprio cérebro, ele já separa algumas coisas. Então você pode perceber, faça o teste. Quando você presta atenção na sua aula, se você sair daquela aula, no momento exato que você sai, você vai se lembrar de tudo que foi dito naquela aula, praticamente tudo. Se você prestou atenção, pelo menos 70, 80% do que você viu, você vai se lembrar. Só que, no outro dia, você já não vai se lembrar tanto. Isso porque houve essa perda de memória recente e você não gravou completamente toda aquela circunstância. Então, por isso que você não vai estudar no mesmo dia, porque quando você dormir vai haver essa perda de memória. Então, você vai estudar aquela matéria que você viu hoje e prestou atenção no outro dia, para que você já reavive aquela memória. E quando você reaviva uma memória anterior, você está fortalecendo as ligações para aquela memória, ou seja, dificultando mais que você esqueça essa matéria. Então, a revisão de aula tem que ser feita no
dia posterior à aula e não no dia da aula. No dia da aula você vai revisar a aula anterior. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu vou colocar um vídeo de como que você tem que fazer a prova no dia da prova, com técnicas de como você começa a realização de uma prova, de quais questões que você tem que resolver primeiro e de como você consegue chutar caso você chegue no fim da prova e não tenha muita noção de uma ou duas ou três questões, como que você vai chutar essas questões. Pessoal, eu vou indicar para vocês um dos livros que eu usei para a preparação desse vídeo. O livro é Como Me Tornei Defensor Público aos 23 anos, do professor Rodrigo Alvarez. Esse é um livro muito bom, vocês podem ver que era um livro pequenininho e ele traz todas as dicas desde quando ele estava na faculdade e como que ele chegou a esse objetivo, ele se tornou defensor público aos 23 anos. Esse livro aqui tem uma técnica muito bacana que ele chama de sopa. Ele joga todos os ingredientes da sopa como se fossem circunstâncias relacionadas ao seu estudo. Então eu recomendo muito a leitura, eu vou achar para vocês e vou colocar aqui na descrição do vídeo o link onde você pode comprar. É um livro baratinho e chega rapidinho em casa. Espero ter contribuído para os seus estudos, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica, alguma sugestão ou quer discordar de alguma coisa que eu falei ou concordar, os comentários aqui embaixo são feitos para isso. Eu coloquei aqui embaixo 3 vídeos, um vídeo do nosso canal, um vídeo do canal Desenhando Direito e um vídeo do canal Direito em 60 segundos. Se você gostou desse vídeo, eu peço a gentileza de que você curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais e marca aquele teu amigo que também precisa de um norte para estudar. Eu sei que tem bastante coisa relacionada a estudo por aí, eu procurei só compilar aquilo em que todos concordam, porque é aquilo que você tem certeza que dá certo. Um sempre tem uma coisa diferente do outro, mas eu peguei aquilo que a maioria deles sempre concordam. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, marcar o teu amigo que está estudando. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, não se esquece também de curtir, compartilhar e se inscreve no canal que logo logo vão ter mais vídeos. Como eu disse a vocês, na semana que vem eu vou colocar um vídeo direcionado a como você tem que fazer a sua prova de concurso. Obrigado mesmo por ter assistido de coração e até a próxima.